Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 79 com o tema O Mais e os Discípulos. Eu sou Marina Ericeira e farei o estudo de hoje com vocês. Então vamos à leitura do nosso texto. O Mais e os Discípulos. Se inspira numa frase de Paulo, que está nas cartas aos Filipenses, onde ele nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. E o texto narra o seguinte: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite seguir. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhes as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, vamos pensar um pouquinho sobre Paulo de Tarso, de fato, né? Paulo de Tarso, que era um judeu bem ortodoxo, né? Antes dele se transformar em Paulo, ele era Saulo, um judeu bem ortodoxo e que perseguia cristãos, né? Que era contrário a esses ensinos do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, que alavancava multidões. Então, Saulo ele perseguia cristãos. No entanto, quando ele se viu convidado a compreender as pérolas do Evangelho, a compreender a essência do cristianismo, ele se viu arrebatado. E lá na estrada de Damasco, quando Saulo ele cai, ele estava viajando, né, justamente para dar continuidade a essas perseguições, e na estrada de Damasco Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, poderia ser talvez o exemplo perfeito que traduz o que Emmanuel está nos falando nessa passagem. Saulo, quando cai e se olha diante de Jesus, ele fica cego, ele poderia remoer, né? Ele poderia se sentir inferior, se sentir diminuído, recobrar a memória de todo o mal que ele havia feito para muitos cristãos, e ele poderia ficar ali paralisado, remoendo todos os seus erros. No entanto, ele tem uma atitude bem diferente. Ao invés de olhar para trás e pensar em todos os erros, né, em todas as falhas que ele havia cometido, e o quanto aquilo talvez poderia lhe caracterizar como uma pessoa ruim, não, Saulo não olhou para trás, Saulo olhou para frente. E aí, naquele sentido, ele, diante de Jesus, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então essa é uma postura que caracteriza bem o exemplo dessa passagem que a gente acabou de ler,
porque ela não fica paralisada no passado, ela não fica paralisada no erro, né? Não se cristaliza diante das nossas imperfeições e incapacidades. Olha adiante, olha à frente e consegue talvez refletir o quanto que as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, elas podem passar a ser insignificantes se nós aliarmos o que nós temos de bom aos ensinos cristãos. Quando nós estamos aliançados a Jesus, nós conseguimos então desenvolver as nossas potencialidades, desenvolver as nossas virtudes. E os nossos defeitos, as nossas falhas, passam a ser coisas insignificantes. E o que na verdade Emmanuel está nos falando com esse texto é de uma mania, uma triste mania, uma infeliz mania que nós temos de nos cristalizarmos na imagem, na visão que nós temos do que vem depois desse mais. Então quase sempre a gente se reveste de alguma percepção positiva de algo, mas logo em seguida vem um mais que nos cristaliza em uma estagnação, em uma paralisação que nos impede de seguir adiante por um caminho de progresso, por um caminho de evolução. Então nós somos de fato muito acomodados, Nós estamos ali do comportamento humano, de nós nos cristalizarmos numa autoimagem relacionada aos nossos automatismos. Então todo dia nós fazemos, nós estamos acostumados a uma rotina, acostumados a hábitos, e nós temos aquela frequência, aquele automatismo de determinados hábitos. E nós não conseguimos nos enxergar para além disso. Porque para criar um novo hábito vai precisar de novos esforços, vai precisar que a gente persista. E essa é a grande questão, A gente está quase sempre cristalizado nos automatismos, cristalizado nos velhos hábitos, acomodado com a nossa autoimagem costumeira. E aí é o que Emmanuel nos ressalta, Então é muito frequente a gente ter esse tipo de pensamento, da gente dizer assim, eu até entendo o que o Evangelho fala, mas é muito difícil seguir, Poxa, é muito bonita a teoria, Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, leio as outras obras de Kardec, mas eu não consigo, mas, eu vou deixar para fazer isso na próxima vida. Então nós temos esse hábito. E o que Emmanuel está dizendo aqui é que a gente se cristaliza no que vem depois desse mais. A gente acaba se acomodando e nos apegando ao que vem depois desse mais. E o que Emmanuel diz é que a gente, na verdade, vai conhecer de fato o cristão pelo que vem depois desse mais. Então, se a gente, em contrapartida, em outra perspectiva, nos analisarmos, poxa, eu sei que eu tenho os defeitos, mas eu sei que com Jesus eu consigo ser mais forte, eu sei que com Jesus os meus defeitos são irrisórios, são insignificantes, ou eu sei que com Jesus eu consigo ter muito mais qualidades, muito mais desenvolvimento de virtudes, eu consigo estar no caminho certo para me livrar dessas tais imperfeições. Então é o que vem depois do mais que de fato sustenta uma autoimagem, seja ela para uma percepção depreciativa, diminuída, acomodada, ou para uma percepção de mais motivação, de mais coragem, de mais otimismo. Então nós devemos ter muito cuidado com o que vem depois desse mais, E isso também nos faz pensar um pouco a respeito de autoconhecimento, Então lá no Livro dos Espíritos tem a questão que Kardec pergunta: como fazer, para sermos melhores, para nos aperfeiçoarmos? E os Espíritos respondem: os sábios da antiguidade já vos disseram, conhece-te a ti mesmo. E aí como então que é isso para se conhecer, Porque se nós somos capazes de deliberar, de verbalizar essas frases, eu sou assim, mais, Eu tenho imperfeições, mais, Jesus é o caminho, conheço a teoria, conheço os ensinamentos, mas não consigo seguir, requer autoconhecimento, requer que a gente se entenda um pouco, que a gente se veja, para que a gente se perceba um pouco. E aí na questão 919, Kardec pergunta: então como é que nós podemos fazer esse tal autoconhecimento? E aí Santo Agostinho dá uma belíssima contribuição para todos nós,
nos alertando, nos esclarecendo como que pode ser feito esse autoconhecimento de modo muito prático, muito simples, né? Que todos os dias, antes de dormir, para que nós pudéssemos consultar a nossa consciência, revisitar as nossas ações deste dia e nos perguntarmos se fizemos algum mal, se fizemos algo que pudéssemos nos arrepender, que pudesse machucar alguém, magoar alguém, se algo nas nossas ações merecia ser corrigido ou aperfeiçoado. Então, nesse sentido, nós conseguimos visitar as nossas imperfeições, identificar as nossas imperfeições, mas olhar para frente, tentando mudar, tentando nos modificar, tentando nos melhorar. Então, essa é a grande visão, a grande perspectiva para que a gente não se cristalize nesse mais. Que eu saiba reconhecer, que eu saiba ter autoconhecimento, identificar as minhas imperfeições, conhecê-las de fato, mas, né, o mais que aperfeiçoa, o mais que tem otimismo, o mais que nos coloca para um direcionamento de progresso e de evolução. Mas, conhecendo os caminhos que Jesus me aponta, caminhando nessa existência, aliançado a Ele, eu consiga traçar, trilhar uma caminhada que faça com que as minhas imperfeições possam ser vencidas todos os dias, que elas não me entravem o caminhar, que elas não me entravem o progresso, né? Então essa é a grande questão. E de nós nos perguntarmos que tipo de cristãos nós temos sido. Se somos aquele que enfraquece, né, que fica desencorajado, que se cristaliza no mais e nos automatismos que já estamos ali habituados, viciados, por assim dizer, viciados em maus comportamentos, viciados nos nossos maus pendores, viciados nos nossos comportamentos tóxicos, nocivos, né, nas nossas imperfeições. Ou se a gente realmente já consegue colocar isso, né, no lugar correto, para que não entrave, para que não embargue o nosso progresso e que nós estejamos mais direcionados para os ensinamentos de Jesus, que nos convida a evoluir todos os dias, a crescer todos os dias e a olhar para as nossas imperfeições de uma forma mais humanizada. Abraçar as nossas imperfeições, acolhê-las e convidá-las a uma outra caminhada. Convidá-las a seguir os ensinamentos de Jesus, porque é nessa caminhada que elas vão ficando mais fracas, ao ponto de depois passarem a ser imperfeições insignificantes, imperfeições irrisórias, imperfeições que daqui a um tempo não estarão mais nos acompanhando, não estarão mais conosco, não irão fazer mais parte da nossa essência, do nosso ser. E nesse sentido, fica claro entender que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, nenhuma imperfeição é capaz de nos impedir de seguir Jesus. Nenhuma imperfeição é capaz de nos embargar essa caminhada aliançada com os ensinos de Jesus, porque só ela poderá nos fazer evoluir, crescer, seguir adiante. Então, que nós não estejamos presos, que nós não fiquemos cristalizados nesse mais que nos puxa para baixo, nesse mais que nos faz parar e estagnar, e sim nesse mais que nos convida a ter otimismo, a ter bom ânimo, a seguir adiante e ter a certeza e a clareza de que com Jesus nós tudo podemos. Principalmente podemos chegar à perfeição, podemos estar mais próximos dele com virtudes tão lindas e tão grandiosas quanto a dele. Então esse é o convite, né? O convite de Emmanuel aí para todos nós. E essa foi a nossa contribuição de hoje para o Divulgar.net. Abraço a todos, luz e bênçãos.